Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje nós estamos fechando esta lição e o tema que temos meditado durante todos esses finais de semana juntos aqui é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje, na última lição, o poder de Deus na missão da igreja. O poder de Deus na missão da igreja. Ufa! Glória a Deus, conseguimos mais uma etapa, já tem uma outra lição sendo preparada, um outro tema maravilhoso, e eu tenho certeza que assim como tem sido até aqui, continuará sendo uma bênção este trabalho, estas lições, este aprendizado tão importante para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa vida pessoal. Amém? Mas antes de começarmos e entrarmos na lição, permita dirigir a Deus uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta ocasião, estamos felizes. Eu, a equipe, todos os envolvidos nesse trabalho, porque temos visto a Tua boa mão nos ajudando até aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, pelo ministério da Igreja Evangélica Canaã, que tem acreditado nesse trabalho e tem disponibilizado recursos para que esse conteúdo alcance os nossos irmãos, e não só os aqui domésticos da fé, os membros da Igreja Evangélica Canaã, mas na vida de tantos quantos têm recebido este conteúdo, e isto é para a honra e glória do Teu santo nome. Continua abençoando, Senhor, a vida do Eri, do Naldo, enfim, do Rogerinho, de todos os irmãos envolvidos nesse trabalho, que a Tua boa mão esteja conosco, nos abençoando. Continua abençoando os nossos irmãos, professores aqui, Conrado, pastor Garabé, missionária Melissa, enfim, a minha vida, as nossas famílias, continua abençoando, dando-nos condições de desenvolver esse trabalho e fazê-lo com excelência para a honra e glória do Teu nome mesmo, em nome de Jesus. Pai, abençoa, alcança cada irmão, cada irmã, cada vida que receber esse conteúdo e que eles sejam abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, enfim, é isso que pedimos e desde já agradecemos, crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos em frente aqui. O poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8, palavras de Jesus. A verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Ou, agora um parêntese meu, ou esta obra é feita com maior dificuldade e de forma mais lenta, sem esse mover do Espírito Santo. Portanto, nós entendemos que é fundamental uma vida cheia do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, movendo-se no Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Amém? Vamos à leitura bíblica em classe. Está
em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 4. Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 4. Eu vou ler aqui na Bíblia. Você pode aí também tomar a sua Bíblia digital ou impressa, enfim, mas acompanhe, leia a Bíblia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja que coisa extraordinária. Me permita aqui uma parte. Haviam ali na igreja em Antioquia profetas e doutores. Verso 2. Que serviam ao Senhor como? Jejuando e orando. Versículo 3. E jejuando e orando, esses profetas e doutores ouviram a voz do Espírito Santo que deu a direção, dizendo: apartai-me Barnabé e a Saulo. E assim foi feito, com uma vida de serviço, de jejum, de oração, ouvindo e sendo dirigido pelo Espírito Santo. Por meio dessa lição, nós refletiremos nas palavras de Jesus aos seus discípulos que receberiam virtude, poder do Espírito Santo como um pré-requisito para serem suas testemunhas. Aqui me permita mais uma parte. Alguns irmãos, por não conhecerem de fato a doutrina pentecostal, e, diga-se de passagem, também por conta de uma certa ignorância, vamos dizer assim, de ambos, há uma crítica a respeito do pentecostalismo, de que os pentecostais priorizam o falar em línguas estranhas, em outras línguas, ou falar em línguas, dizendo que os pentecostais afirmam que se não fala em línguas não tem o Espírito Santo, mas que uma vida cheia do Espírito Santo se reflete nos frutos do Espírito e não no falar em línguas. E do lado dos pentecostais há essa mesma crítica por uma ignorância também de ambos, eu já disse, que não são cheios do Espírito Santo, outros irmãos reformados tradicionais, porque não falam em outras línguas, ou não falam em línguas, ou não falam em línguas estranhas. Isso é um pensamento meu, vai muito de uma falta de conhecimento, e vamos chamar assim de ignorância de ambos, por não compreender exatamente o que um e que o outro estão dizendo e pregando. Mas, enfim, não deveriam ser estas coisas que nos separam, porque, afinal de contas, ambos pregamos a Jesus Cristo e cremos na salvação em Cristo Jesus. Na verdade, nós entendemos que uma vida cheia do Espírito Santo não significa o falar em línguas.
o falar em línguas como demonstração visível, física, de um enchimento do Espírito Santo, não é de um enchimento do Espírito Santo que a pessoa, então, começa, a partir do falar em línguas, a produzir os frutos do Espírito. Não, são coisas distintas. Nós já meditamos a respeito disso, já estudamos a respeito disso em outras lições, já comentamos a respeito disso em outras lições, e mais uma vez isso vai aparecer aqui. São coisas distintas. Em João capítulo 19, me permita aqui, João capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 22, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Esta é uma experiência. O que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é justamente no contexto do capítulo 1, versículo 8, que lemos do livro de Atos, que é para receber a virtude para a realização da obra missionária, ser testemunha em Samaria, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. São coisas distintas, tá bom? Então, só a nota de introdução aqui, tá bom? A doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder do alto é imprescindível à missão da igreja, tanto no passado quanto no presente. E aí, de novo, e daqui a pouco eu creio que não vai mais ser preciso ficar enfatizando isso. E, de novo, quem não fala em línguas pode fazer missões? Pode e deve. Só faz missão quem fala em línguas? Não. Mas nós vamos ver que no contexto de Atos dos Apóstolos, como também no contexto do Evangelho de Lucas, ambos escritos por ele, este enchimento do poder, essa virtude do poder do Espírito Santo, essa virtude do Espírito Santo é uma capacitação para que a obra missionária seja feita, e seja feita de maneira efetiva, com pressa, que seja movida pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Tá bom? Então, os objetivos nesta lição, que esperamos alcançá-los: primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, que na teologia seria pneumatologia ou paracletologia. Enfim, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E, em terceiro lugar, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Tá bom? E dentro ainda dessa discussão, quando o movimento pentecostal chega no Brasil, o evangelho pentecostal chega no Brasil, a obra missionária realizada é algo sem precedente no nosso território. Porque, movidos pelo Espírito Santo, esses crentes que eram batizados, revestidos, que recebiam e falavam em outras línguas, saíram pelos campos, pelos valados do nosso país, anunciando o Evangelho. E o movimento pentecostal é um movimento evangélico e evangelístico que alcançou o maior número de pessoas. É a denominação evangélica que mais cresceu e ainda cresce, apesar de muitas distorções da teologia genuinamente pentecostal, da mensagem genuinamente pentecostal, apesar de muitos exageros e até algumas heresias e enganos até, apesar de tudo isso, ainda é um movimento que mais evangeliza e faz missões. Tá bom? Vamos continuar. E repito aqui, isso aqui não é demérito nem depreciação aos nossos irmãos que creem diferente do que cremos
nós, os pentecostais, tá bom? De forma alguma, tá? Repito, isso não é motivo para levantar barreiras entre nós, porque todos nós pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado, ressurreto, Senhor e Salvador nosso. Vamos lá então? Vamos para a lição. A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. E para abrir este tópico, esta lição, nós já vamos chamar aqui, obviamente que com o auxílio da nossa produção, a participação de um irmão, amigo, internauta que já está conosco. Quem vem lá, produção? Oi, pastor André Cardoso, tudo bem? Eu sou o Pedro Vitor, de São Caetano do Sul, e eu gostaria de saber o que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos revelam. Muito obrigado e bom trabalho. Pedro Vitor, nosso querido PV, esposo da gloriosa Gabi. Que alegria ter você conosco aqui, Pedro. Deus continue te abençoando. O que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos revelam? Vamos aqui para este primeiro tópico e já tentar responder aqui a pergunta do nosso querido amigo e irmão. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja, ou a igreja primitiva, tá? E isso como uma necessidade imperiosa. Essa vida, esse mover, essa presença do Espírito Santo imperiosa, necessária, não é? Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Esta promessa estava associada ao revestimento de poder do Espírito Santo, conforme descritos nas palavras de Jesus como o poder do alto. Jesus descreve essa presença, esse revestimento do poder do Espírito Santo como poder do alto, não é? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, tá? Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder que vem do alto. O enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O evangelista, ele ensina a respeito desse revestimento e fala da necessidade, tá? Desse enchimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Olha só, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, não é? 21 e 22. Que diz o seguinte: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Glória a Deus. Mas olha aqui, ó, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Louvado seja Deus. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo.
Você lê em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, constantemente, Jesus se retirando para a oração, para a comunhão, para o particular com Deus, sendo cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. E só depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus, ali no batismo, nas águas, no Jordão, é que ele vai para o deserto e, cheio do Espírito Santo, ele vence Satanás e triunfa sobre ele. Vamos continuar aqui. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, Lucas 4, versículos 18 e 19, Lucas 4, 18 e 19, na verdade, olha só, vamos ler aqui, né? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E tudo isso porque o Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim. E cheio do Espírito Santo, ele foi capacitado, ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi capacitado e dependeu do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Lucas, vamos ler Lucas, capítulo de número 5, versículo 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Confira Mateus 12, 28 também. Da mesma forma, a igreja deveria iniciar o trabalho missionário sendo revestida desse mesmo poder. Do mesmo poder que Jesus se movia, era a maneira como a igreja deveria se mover, agir, operar, cheia do Espírito Santo ou do poder do Espírito Santo. E por falar nisso, do Espírito Santo aparecendo no contexto literário do evangelista Lucas, como uma necessidade, não como uma opção, nós temos uma pergunta que já está aí pronta e temos uma irmã querida que irá participar conosco aqui na nossa escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Vamos lá, produção? Oi, pastor André Cardoso, tudo bem por aí? Eu sou a Laíses Paulucci e falo de São Caetano. Pastor, o que podemos afirmar de acordo com o contexto literário de Lucas? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus, Laíses Paulucci, é isso, produção? Oh, glória! Laís, obrigado, que Deus abençoe você por estar participando conosco aqui. Nós podemos afirmar, dentro do que já foi dito na lição, nós podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, tanto no evangelho que leva seu nome, o evangelho de Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos, e especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Buscar ser cheio do Espírito Santo no contexto literário do apóstolo Paulo é ter uma vida onde os frutos, o caráter é moldado e
e reflete uma vida cheia do Espírito Santo. No contexto de Lucas, este poder é uma necessidade para a realização da obra missionária. Amém? Glória a Deus. Pergunta respondida, Laís. Vamos continuar aqui. O enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta, real, não algo subjetivo, intangível. Não. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Ela podia ser, conforme o relato de Atos, capítulo 5, 32, vista e ouvida, também em Atos 2, e foram vistas. E cada um falava em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E cada um ouvia. Então é algo real. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos 11, do versículo 15 ao versículo 17, leia, faça essa leitura. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais. E qual era? O falar em outras línguas. Línguas desconhecidas, línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículo 4, Atos 10, 44 a 46 e Atos 19, de 1 a 6. Faça essa leitura, não é? A Bíblia é quem diz, e aí o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 2, falando a respeito destas línguas desconhecidas, ele diz o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas se ele fala só com Deus e ninguém entende, qual a relevância disso na obra missionária, na obra da evangelização? A edificação pessoal, o enchimento pessoal, falar com Deus em mistério, falar com Deus em segredo, falar com Deus algo que diz respeito a Ele e a Deus e a obra de Deus na vida dessa pessoa. Uma evidência de que essa pessoa foi credenciada para esta obra urgente de evangelização. Tá? Não é como alguém que recebe esse enchimento e o dom de falar em outras línguas ou línguas desconhecidas, línguas estranhas, como Atos 14, 2, Paulo diz, não é para ficar reunido num lugar, num clubinho, como se fosse um clubinho, falando em outras línguas e disputando quem fala mais línguas do que o outro. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso. Não, isto é apenas um sinal, uma chancela, uma evidência de que eu recebi este batismo com um propósito, para um propósito. E qual é este? Ser testemunha. E o que é ser testemunha? É alguém que fala daquilo que viveu, que vive e que está experimentando e da relevância disso. É falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, e isto cheio do poder do Espírito Santo. É apenas uma evidência de que você foi capacitado para uma obra, com a responsabilidade de realizar uma obra. Não é só falar por falar, para dizer que sou cheio do Espírito Santo porque falo mais línguas do que todos os outros. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Bom, vamos continuando aqui. A doutrina
doutrina pentecostal clássica. E, obviamente, eu vou deixar aqui mais uma vez um convite a você que quer se aprofundar mais no estudo da palavra e das doutrinas bíblicas através da teologia, porque a nossa escola bíblica, nos moldes da escola bíblica dominical, é apenas um primeiro contato que todo crente tem com uma teologia básica. Tá? E você que tem o desejo de crescer no conhecimento, de aprender mais, entre nas páginas da igreja, na rede social, na internet, no site da igreja, ou vai direto no site do CETEC, que é o Seminário Teológico da Igreja Evangélica Canaã. O endereço eletrônico é cetec.org.br, cetec.org.br, e aí você vai aprofundar-se nessa questão da doutrina do Espírito Santo, enfim, você vai ter um maior contato aí com a teologia e aprofundar-se mais. Você vai falar com o pastor Ariovaldo, com o pastor Eduardo Malaquias, com o pastor Marcos Prado, a missionária Priscila Campos, enfim, uma equipe de professores capacitados para lhe instruir na palavra. Mas vamos lá, seguindo, a doutrina pentecostal clássica, desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em três ocasiões, no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente. E em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado este fenômeno de falar em outras línguas. Os textos são Atos 2:4, Atos 10:44 a 46 e Atos 19, versículo 6. Confira essas leituras. Até mesmo a narrativa de Atos 8, dos versículos 14 a 25, onde não há menção, o texto não menciona o falar em línguas, a ocorrência das línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estavam presentes ali, tá bom? Então, confira textos como Atos 1:18 e também Atos 9:17. Assim, os estudiosos dos livros de Lucas reconhece que o uso que o evangelista faz da expressão batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, tá? Em Atos dos Apóstolos, tem a ver com uma experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial, o que não é, repito, uma vida cheia do Espírito Santo no sentido do caráter cristão, dos frutos do Espírito, e sim para o serviço da obra de Deus. São coisas distintas. Nós vamos ver mais a respeito disso com o decorrer da lição. Chegamos ao final do primeiro tópico. Né? A síntese desse tópico é: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja missionária, a igreja que está comprometida com a obra da evangelização. Tá? Seguindo então com a nossa lição, vamos para o segundo tópico: o Espírito Santo capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Vamos ler Atos 4. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia
abundante graça. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto, verso 9, que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, e aí segue o texto, mas enfim, quando ele é confrontado pelos magistrados, pelos principais, ele responde, ele fala, cheio do Espírito Santo. Ele opera sendo cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, também vemos aqui muito claro que Paulo estava cheio do Espírito Santo, Atos 13, 9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Não era apenas a liderança, não era apenas os apóstolos, os cheios do Espírito Santo. Não, pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo vem sobre toda a carne. Atos 2 e versículo 17, vamos ler o que diz o texto. 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel. Todo crente era cheio do Espírito Santo e era uma testemunha por onde quer que fosse, por onde quer que passasse. A igreja, ela vai se espalhando por causa da perseguição, mas por onde vai? Ela cheia do Espírito Santo. Os crentes cheios do Espírito Santo dão testemunho poderoso de Jesus Cristo. Não é? Vamos continuar aqui. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Olha só, Continuando, vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Você sabe, Deus, Jesus, se apresenta, fala com Ananias e diz: vai até a rua chamada direita, impõe as mãos, ora por aquele homem, porque ele está esperando. Mas você que está conosco aqui nessa noite, é você que Deus, que Jesus quer encher do Espírito Santo para ser uma testemunha poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Confira Atos 19, versículos 10 e 11. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos não para ser apóstolos, mas para servirem às mesas na instituição do diaconato ou dos diáconos, eles, cheios do Espírito Santo, realizavam sinais, prodígios. Leia Atos capítulo 6, versículo 8 e Atos 8, 6. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então, todo crente, havia a liderança. A liderança é necessária. Através da liderança, as diretrizes, as direções eram estabelecidas. Havia a necessidade de uma ordem através de uma liderança. Mas todo crente era convidado, era cheio do Espírito Santo para ser testemunha, do poder de Deus e de Jesus Cristo. Você pode ler, por exemplo, Atos
17, versículo 6, que aqueles que estavam transtornando o alvoroçado todo mundo, chegaram também aqui. Todo crente, por onde passava, era uma testemunha viva, poderosa do poder de Deus. Então, eu e você somos convidados também. Este poder é para nós. Em Atos 2, e todos foram cheios, e todos receberam, e todos falaram. É para todos. Em Atos também, Pedro, tomando a palavra, ele diz, e esta promessa, versículo 39, Atos 2:39, porque esta promessa diz respeito a vós, para aqueles que estavam ouvindo ali, para os seus filhos, os que viriam depois deles, e todos que estão longe, Samaria, Judéia, os confins da terra, e tantos quanto nosso Deus, nosso Senhor, chamar nós. Este convite é para nós, esse poder é para nós, esta promessa é para nós, porque essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É para nós. Louvado seja Deus. Capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Atos 2:17. Atos 2:17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitados pelo Espírito Santo ganhava confiança, ganhava admiração das pessoas ao redor. E com isso, acontecia o que está escrito em Atos capítulo 2:47, que caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, a igreja cheia do Espírito Santo ia caindo na graça de todo o povo. O povo via, o povo percebia, o povo recebia, e todos os dias Deus cooperava, acrescentando o número daqueles que haviam de se salvar. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos dos Apóstolos estava associado ao testemunho poderoso dado pelos crentes que eram capacitados pelo Espírito Santo. Atos 9:31. Vamos ler o que está registrado. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Uma nota aqui do livro Introdução à Teologia Pentecostal. A terminologia cheia do Espírito Santo tem o mesmo significado nos escritos de Lucas e Paulo? Não. Essa é uma nota muito importante. Não. Os teólogos pentecostais respondem que não, pois ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço, à mordomia cristã,
enquanto que ser cheio do Espírito Santo, tá? Em Paulo, está implicitamente ligado às questões do caráter e santidade. Longe de ser uma contradição, há um verdadeiro complemento, pois como servir sem o caráter? Como servir sem o caráter cristão? Como manifestar os traços de Cristo e ainda permanecer inerte diante do serviço para o reino de Deus? Não é? Gutierres Fernandes, do livro Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. Procure essa obra, será de muito enriquecimento para a sua vida e para a sua alma. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo. Tá? O que chama a atenção nesta narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse contexto, Lucas menciona que havia ali na igreja em Antioquia alguns profetas. Atos 13:1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e de Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, não é? Para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito Santo, os dois obreiros foram separados para uma grande obra, de maneira clara e audível. O texto diz que eles, jejuando, serviam e ouviram então o Espírito Santo que com eles falava. Verso 2, Atos 3:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com eles. Tá bom? O foco do evangelista é o Espírito Santo, como a fonte geradora da missão, tá? Pois ele é o que vocaciona e o que envia. O Espírito Santo foi quem falou, orientou, separou, chamou e disse: envie Barnabé e Paulo. Amém? A estratégia missionária, seguindo aqui, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Tá? O livro de Atos tem muito isso. Atos dos Apóstolos tem muito isso, dessa estratégia missionária, não é? Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar são necessários. É necessário pensar nisso. Não é só envia, vai fazer missão. Não, é preciso pensar em quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia. Mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, versículos 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância. Atos 16, 9. Ponderamos aqui que muitas vezes, olha só, é possível que agências missionárias e igrejas adotem estratégias erradas no envio de missionários. Porque não se trata da vontade humana, do desejo humano, mas de uma direção do Espírito Santo.
repetindo aqui, sobre quem enviar, quando enviar, como enviar e a quem enviar. Acrescente aí o a quem enviar, porque o desejo deles era a Ásia e Bitínia, mas pelo Espírito Santo foram impedidos e entenderam que deveriam passar a Macedônia, tá? Então fica claro que humanamente é possível que às vezes hajam equívocos na estratégia adotada. Não basta só o desejo de fazer missões, tá? Mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Porque este revestimento, enchimento do poder do Espírito Santo para a realização da obra missionária, da obra da evangelização, da obra de Deus, a obra deve ser feita na direção do Espírito Santo. A síntese deste último tópico é: o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande tribulação. O id está intimamente relacionado ao recebereis poder. Porque recebendo poder, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Encerramos esta lição, glória a Deus, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Veja, encerrando a nossa lição, repetindo o que já foi dito, não é ser cheio para que tenhamos um avivamento apenas de culto. É ser cheio do Espírito Santo. É a igreja ser cheia do Espírito Santo para que ela se mova, evangelize, cresça, ganhe almas e alcance os pecadores. É para isso que buscamos. Aí eu faço a pergunta: poder de Deus para quê? Buscar batismo no Espírito Santo para quê? Só para dizer que falo em línguas, que tenho dons? Entenda, os dons recebidos por mim são meus, mas não são para mim. São para uso da obra do Senhor, para edificação, para consolação, exortação, para evangelização, para realização da obra missionária. Amém? Chegamos ao final desta lição. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja, não é? E a minha oração é que tenha sido de crescimento para a sua vida, enriquecido a sua vida, que tenha lhe despertado o desejo de estudar mais, de aprender mais, e para isso já deixamos aí o endereço eletrônico do CETEC, não é? Então, enfim, que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que em breve nós possamos estar de volta aqui, nesse mesmo endereço, nesse mesmo horário, para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Beijo no coração, Deus abençoe, até mais, permitindo Deus.